Eu gostaria de apresentar aos meus irmãos e irmãs nesta noite o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Que morreu pobre, velho, abandonado, tirado de uma masmorra para o patíbulo. Quem foi este homem? Certamente o maior apóstolo, maior missionário, maior teólogo, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem foi este homem? Quem foi este homem que, apesar de morrer pobre, velho, cheio de cicatrizes, possivelmente degolado, mas que é mais influente do que todos os Césares de Roma juntos? Quem é este homem? Que ainda exerce poderosa influência, pela graça de Deus, na sua e na minha vida, até hoje. Eu gostaria de apresentar a vocês, nesta noite, o apóstolo Paulo. A primeira informação que nós temos acerca dele está em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue. Sabemos à luz de Atos 22, versículo 3, que ele foi enviado pelos seus pais para Jerusalém, para estudar aos pés de Gamaliel, neto do grande rabino Hilel, para transformar-se num grande rabino, num grande mestre, num grande líder do judaísmo do primeiro século. Sabemos à luz de Gálatas 1,14 que dentre os da sua idade ele se destacou pelo seu zelo, pela tradição de seus pais. Curiosamente, este homem de fato se torna um grande homem, culto, poliglota, com a sua mente peregrina, com a sua personalidade prismática. Sua cultura era invulgar. Tanto é fato que quando ele chega em Atenas, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos grandes luminares do pensamento grego, ele discute com seus filósofos, estoicos e epicureus, e planta a bandeira do evangelho no centro da cultura grega, proclamando Jesus Cristo e a sua ressurreição. Quando ele escreve a sua carta a Tito, ele cita Epimênides, um filósofo do 6º século a.C. Era um homem de mente peregrina, era um homem de uma cultura invulgar, era um homem que caminhava com grande desenvoltura pelos corredores do saber humano. Porém, ao mesmo tempo que Saulo de Tarso crescia e se fortalecia em Jerusalém como um rabino judaico, um outro rabino também crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, onde estavam os escribas, os fariseus, os saduceus, o sinédrio judaico, mas na pobre, pequena, esquecida e desprezada Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma academia teológica, mas com as suas mãos calejadas na urdidura da luta de uma carpintaria. Aos 30 anos de idade, o rabino de Galileia vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Escritura que ele falava e pregava não como os escribas e fariseus, mas pregava como autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam e a palavra de Deus era anunciada. Mas isso provoca ciúmes e inveja no sinédrio judaico. Começam a persegui-lo, a vigiá-lo, a acompanhar-lhe os passos, com inveja. Contratam testemunhas falsas para acusá-lo, sentenciam-no, acusam-no, levam-no ao pretório romano, e o rabino da Galileia é condenado à morte, e morte de cruz, é crucificado, é sepultado para alívio do sinédrio judaico. Entretanto, no primeiro dia da semana seguinte, uma notícia explodiu em Jerusalém como uma bomba no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia está aberto, e aberto de dentro para fora, ele ressuscitou. Essa notícia perturbou Jerusalém, e é nesse momento que Saulo de Tarso se levanta como o maior inimigo do cristianismo,
como o maior opositor da fé cristã. E o Novo Testamento nos oferece dois retratos deste homem.